Está no ar, Conexão Carvalho News. Informação, análise e credibilidade, com a apresentação de Graziele Rebouças. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda! Eu sou Graziele Rebouças e este é o Conexão Carvalho News, o programa de entrevistas da Web Rádio Carvalho News que promove diálogos humanos, atuais e necessários. Aqui, boas conversas ganham espaço, ideias ganham voz e diferentes experiências se conectam. Fique com a gente! Você está ouvindo Conexão Carvalho News. Como parte da série Em Sintonia com Seu Corpo, lançada recentemente pela Web Rádio Carvalho News, vamos conversar agora com a nutricionista Rosângela De Gino. Nossa convidada é referência em emagrecimento feminino para mulheres acima dos 40 anos, com atuação voltada ao climatério e à menopausa. Temas que ainda geram muitas dúvidas entre o público. Para começar, conta pra gente quem é você e o que te levou a se especializar em emagrecimento feminino, especialmente para as mulheres 40 a mais. Essa pergunta é bem interessante. Bom, eu sou nutricionista e, antes de tudo, eu sou alguém que escuta e acolhe histórias. A minha escolha por me especializar em emagrecimento feminino, especialmente para mulheres 40 a mais, no climatério e menopausa, nasceu da vivência diária no atendimento, com essas mulheres incríveis que chegavam até a mim cansadas de tentar de tudo e se sentirem frustradas com o próprio corpo. Com o passar dos anos, o corpo muda, os hormônios mudam, a rotina fica mais intensa e as prioridades também. Percebi que não fazia mais sentido aplicar as mesmas estratégias usadas aos 20 aos 30 anos. Essas mulheres, elas precisavam e mereciam de um olhar mais respeitoso, individualizado e realista. E o meu trabalho é esse, ajudar mulheres a emagrecerem com saúde, sem culpa, sem extremismo e sem violência com o próprio corpo. Acredito em um processo possível, sustentável e gentil, que respeita a fase da vida, as emoções e a história de cada uma. Emagrecer depois dos 40 não é só sobre restrição, é sobre entendimento, cuidado e reconexão com o próprio corpo. Por que o emagrecimento após os 40 anos exige um olhar diferente do que na juventude? Porque o metabolismo muda, os hormônios oscilam e o corpo responde diferente. O que funciona aos 25 costuma falhar aos 45 e não é culpa da mulher. Então, por isso que emagrecer após os 40 exige outro olhar. Muitas mulheres ouvem falar em climatério e menopausa, mas ainda têm dúvidas. Qual a diferença entre os dois? Vou dar uma explicação bem fácil para entendimento das mulheres de 40 a mais. O climatério é a transição hormonal. Já a menopausa é a última menstruação confirmada após 12 meses sem ciclo. Eu digo que uma fase é processo, a outra é marca, ou seja, o climatério é um processo que já vai os hormônios preparando o seu corpo para possivelmente você entrar na menopausa. E a menopausa já é esse marco aí confirmada com essa ausência da menstruação. Quais são as principais mudanças hormonais que impactam diretamente o peso nessa fase da vida? Queda de estrogênio e progesterona, maior resistência à insulina e aumento do cortisol. Resultado, mais gordura abdominal e menos massa magra. Então, por isso é que as mudanças hormonais, elas impactam no peso. É mito ou verdade que depois da menopausa emagrecer fica quase impossível? Depois da menopausa, emagrecer é quase impossível? Isso é mito. É possível sim, só não dá para usar as mesmas estratégias da juventude, dos 20, 30 anos. Ciência e individualização mudam todo o jogo, por isso que é importante um acompanhamento personalizado. Por quê? Tantas dietas milagrosas param de funcionar depois dos 40. As dietas milagrosas, elas aumentam o estresse metabólico, pioram o cortisol e favorecem o efeito sanfona. Estudos mostram que dietas restritivas reduzem o gasto energético basal. O que muda na alimentação de uma mulher 40 a mais que quer emagrecer sem prejudicar a saúde hormonal?
O que muda na alimentação da mulher 40+, deve-se incluir mais proteína, melhorar a qualidade dos carboidratos, ter atenção aos nutrientes e menos extremos. O foco sai da restrição e vai para o equilíbrio. A dieta hormonal é a mais adequada nessa fase da vida da mulher. Existe um erro alimentar muito comum que você percebe nas mulheres dessa faixa etária? O erro alimentar mais comum que observa é comer pouco o dia todo e perder o controle à noite. Isso mantém o ciclo da culpa, da compulsão e do ganho de peso. Qual é o impacto do estresse, da ansiedade e do emocional no ganho de peso durante o climatério? O impacto do estresse e da ansiedade no peso é altíssimo. Por quê? Porque o cortisol está elevado e isso favorece aquela gordura abdominal, que é chamada de pochete, que nós mulheres odiamos, né? E dificulta a queima da gordura. Como a relação com o próprio corpo muda nessa fase? E como isso pode atrapalhar ou ajudar no processo de emagrecimento? O que eu observo na relação da mulher 40+, com o corpo, é que durante essa fase elas entram em guerra com o próprio corpo no ciclo de punição, restrição, querendo fazer a dieta restrita para emagrecer a qualquer custo, dieta rápida. E o que acontece? Quando você entra em guerra com o próprio corpo, punindo, o emagrecimento trava, dificulta. O que é melhor? Fazer as pazes, né, com o corpo, e aí sim você vai ter um emagrecimento melhor. Ele vai fluir melhor. Para isso, você precisa de uma orientação adequada, né? Por isso que eu estou aqui, para ajudar você, mulher 40+, a fazer as pazes com seu corpo, através de estratégias práticas, e assim o seu emagrecimento acontece. O emagrecimento pode ser também um caminho para resgatar a autoestima da mulher madura? A relação do emagrecimento com a autoestima, ela ajuda, na autoestima, sim, ela ajuda quando o processo é respeitoso. Não é sobre caber em um número, é sobre voltar a se reconhecer. Aí sim. Atividade física. O que realmente funciona para as mulheres 40+, e o que pode até atrapalhar? Atividade física, o que funciona de verdade é o treino da força, mais o movimento diário, constância. Agora também o excesso do cardio intenso, ele pode aumentar o cortisol e atrapalha o emagrecimento. Então tem que ter um equilíbrio, né? Quando for fazer atividade física, tem que ser orientada por um personal, né, com o instrutor direitinho, para que esse exercício também de cardio não seja intenso, porque isso também atrapalha. Sono e emagrecimento. Dormir mal pode sabotar todo o esforço alimentar? Sono e emagrecimento, total relação. Dormir mal sabota tudo. Então, a privação do sono, ela altera a leptina e a grelina, que são os hormônios da fome e da saciedade. Então, tudo tem que ter um equilíbrio. Para isso, você tem que ter estratégias assertivas, eficazes, para conseguir equilibrar o sono e, consequentemente, emagrecer. Pequenas mudanças de hábito. Qual é o primeiro passo prático que você recomenda? O passo prático que eu recomendo para conseguir conquistar o objetivo, a mulher 40+, de emagrecimento, é organizar as refeições, tá? A organização é tudo. Comer de verdade, mas a comida de verdade, tá? Não é industrializados, né? E sim optar pela a comida de verdade, a comida feita no dia a dia simples, sem o excesso de gorduras, no equilíbrio. Parece simples, mas muda tudo. Suplementação. É necessária nessa fase? Quando ela pode ajudar? A suplementação nem sempre é necessária. Pode ajudar quando há deficiência ou necessidade clínica, sempre com critério e estratégia. Por isso que é importante um acompanhamento com a nutricionista, um acompanhamento nutricional de emagrecimento, com alívio dos sintomas da menopausa para mulher 40+, porque nem tudo se resolve com o suplemento,
tá? É claro que ele ajuda, mas existem outras estratégias. Ele é um aliado junto com outras estratégias. Comer carboidrato à noite engorda mesmo depois dos 40? Esse comer carboidrato à noite é mito, ele não engorda. O que engorda é o excesso total e o descontrole. À noite ele pode até ajudar no sono, se for bem escolhido. A importância das escolhas saudáveis, então muda todo o jogo. Então o carboidrato ele não é o vilão, é saber escolher. Jejum intermitente funciona para as mulheres no climatério ou pode ser um risco? Intermitente funciona no climatério. Para algumas mulheres, sim. Agora, para outras, pode aumentar o estresse e a compulsão. Não é regra, é ferramenta. Então, por isso é que é necessário um acompanhamento personalizado para verificar essa possibilidade se o jejum intermitente é aceito para aquela mulher. Então, nem todas as mulheres, todas podem passar pelo climatério, mas nem todas estarão aptas a fazer o jejum intermitente. Por isso é que precisa de um acompanhamento personalizado. Que mensagem você deixaria para a mulher que já tentou de tudo e hoje se sente desanimada com o próprio corpo? A mensagem para a mulher que já tentou de tudo: o problema não é você, o problema foi o método. Seu corpo não está quebrado, ele só precisa ser compreendido. Por isso eu estou aqui para te ajudar a você a conquistar o seu objetivo de emagrecimento sustentável e aliviar os seus sintomas do climatério e menopausa. Em poucas palavras, o que é emagrecer com consciência e respeito ao corpo feminino? Emagrecer é respeitar os hormônios, emoções e limites, sem violência com o próprio corpo. Você pode conquistar esse seu emagrecimento comigo. Vem com a Nutri. Como funciona o seu atendimento online e onde as mulheres podem te encontrar? Atendo online com uma abordagem personalizada, baseada em ciência. Estou no Instagram, me sigam para mais conteúdos inéditos, @NutriRosângelaDegino. Estou pronta para caminhar com você, sem atalhos, mas com resultado real. Vou deixar também à disposição o meu WhatsApp, 71982212654. Um grande abraço, te espero, para juntas alcançar o seu objetivo. Nutricionista Rosângela Degino, muito obrigado por esclarecer algumas das muitas dúvidas dos ouvintes sobre emagrecimento saudável. Ouvintes, muito obrigado pela companhia. Essa conversa faz parte da série Em Sintonia com Seu Corpo, aqui na Web Rádio Carvalho News. Baixem o nosso aplicativo na Play Store do seu celular. Procure por Carvalho News e siga-nos nas redes sociais. Até a próxima! Conexão Carvalho News. Informação que transforma, credibilidade que conecta.